Olá, tudo bem com você? Muito obrigado por estar conosco de novo aqui no DoutorCast, falando sobre temas importantes. É com muito prazer que eu queria apresentar para vocês hoje a minha entrevistada de hoje, Fernanda Roman. Muito prazer por você estar aqui comigo hoje e para a gente falar sobre um tema importante que é o homeschool. Eu que agradeço. Bom, quem é ela? Ela é pedagoga com especialização em neurociência para aprendizagem, professora por mais de 15 anos, mas não parece, hein? Pensei que era professora há pouco tempo. 15 anos, além de orientadora e supervisora escolar. E o tema hoje é falar um pouco sobre o ensino no domicílio, o homeschooling. E assim, é um tema extremamente importante, já acontece em diversos países, mas existe uma dificuldade bem importante no estabelecimento disso aqui no país, não é isso? Isso. Eu acho que quando fala em homeschooling, as pessoas assim ligam muito aos países americanos, né? Na verdade, para a gente seria educação domiciliar, o nome mais abrasileirado, né? Abrasileirado. E assim, é uma realidade há muito tempo no nosso país, porém um pouco mais ainda desconhecida. Conta pra mim, é verdade que assim, a gente, quando começa a falar sobre esse tema, a impressão é que isso não acontece no país, mas existem dados aí que eu acabei verificando de 7.500 famílias que já exercem, já praticam o homeschooling, e tem mais de 15 mil estudantes, variando aí entre 4 e 17 anos. Isso é verdade? Sim, isso assim, os dados dos que estão estudando ainda, fora os que já são formados, já estão no mercado de trabalho, muitos deles empreendedores, né? E assim, no Brasil inteiro. E a impressão, assim, para todos nós por que então a gente tem tanta dificuldade para o estabelecimento disso aqui no país? Já que já acontece, esses pais que estão praticando junto com seus filhos esse ensino, o homeschooling, o que eles estão enfrentando de problemas hoje? Então, a família educadora, ela é bem discreta. Por isso até, assim, dificilmente das pessoas comuns saberem que existem por perto, vizinhos ou familiares até mesmo, porque muitas dessas famílias são discretas e elas preferem assim. Hoje, o que elas enfrentam é que, como foi levantada essa pauta pelo Supremo Tribunal, pelo o Poder Legislativo e tudo mais, então ela começou a ser mais evidenciada, né, de uns 4, 5 anos para cá. Mas, assim, há famílias que já fazem a educação domiciliar há muito tempo, já têm filhos formados, outras com filhos praticamente formando, muitos deles na universidade. Tem uma família brasileira que uma filha dela trabalhou até na Bolsa de Valores americana. Então, assim, são famílias que entenderam o propósito, primeiro, da educação domiciliar, entenderam o porquê fazer isso, e depois foram seguindo. E as pessoas por perto, às vezes, se encantam com tudo que está acontecendo e acabam também estudando sobre, analisando mesmo todo esse movimento familiar e acreditando nisso também e indo praticar o homeschool também com seus filhos. Parece que talvez a prática do homeschooling está muito ligado, inclusive, à defesa da família. Isso é verdade? De certa forma, sim, né? As famílias educadoras, como a gente costuma se chamar, elas entendem a educação de uma forma mais globalizada, assim, de uma forma mais o ser humano de uma forma mais generalizada, não só a educação como a gente vê escolarizada. A ideia é não aprender por aprender, é aprender para se preparar. É lógico que toda escola se propõe a isso, mas a ideia é que o ensino ele precisa ter
talvez ser um pouco mais junto da vida pessoal daquela criança, ela vivenciar coisas e através do ensino ela também vivenciar histórias com a própria família, é isso? Na verdade, assim, existe o ensino e a educação. A educação, muitas das vezes, a escola dá com primazia, né? Ela passa os conteúdos, né? Tem professores muito bons para passar conteúdos para a criança. Tem escolas com propostas mais inovadoras que são boas para esse tipo de educação. No sentido de passar conteúdos. Mas o ensinar, o estar com a criança, educá-la para a vida, é uma proposta que a família tem que retomar. Mas a família abandonou muito isso, né? Sim. Talvez por causa da carga de trabalho, a ausência de pais presentes na família, a necessidade já de muito que a mulher também esteja no mercado de trabalho. E daí também se tornou mais ausente, às vezes, da família. Hoje, o que a gente nota é que muitas mulheres e muitos homens tentam retomar um pouco isso, vendo que talvez a ausência total do ensino da criança, ou não presença do pai, tem sido, talvez, repercutido de maneira danosa para essa criança. Na verdade, assim, desde que começou a Revolução Industrial, né, que foi se instalado as grandes empresas multinacionais, não só no Brasil, mas mundialmente, a mulher, ela tomou um papel de ter que ir para o mercado de trabalho. Foi obrigada aí, né? Sim, e delegar, muitas vezes, a criação dos filhos a outras pessoas. Isso se somou durante os anos. E assim, a gente fala muito da dessensibilização que acontece ano a ano. Então, assim, estar em casa, muitas das vezes, para algumas mulheres, é não produzir depois de tudo isso que aconteceu. Então, muitas delas se sentem mais satisfeitas fora do lar, produzindo, né, fazendo coisas para fora e tudo mais. E aí teve esse rompimento dessas famílias que tinham, né, antigamente, mais assim um padrão de o pai ser o provedor e da mãe estar ali supervisionando a educação. E aí, por conta disso também, eu acho que as políticas públicas entenderam que elas precisavam dar mais suporte para essa mãe, né? E aí foram criadas as creches, então cada vez mais nova a criança vai para a escola para suprir essa necessidade. E assim, existe sim a real necessidade de algumas famílias, de algumas mães, de estar no mercado de trabalho, de contribuir para a renda familiar da casa. Isso são realidades, mas muitas dessas mães também acabam delegando isso porque não se acham aptas a educar em casa, a ensinar em casa. Então, assim, hoje em dia a gente vê na escola, como eu fui de escola há muito tempo, a gente vê na escola mães que estão totalmente despreparadas para cuidar de filhos pequenos, por uma insegurança, por algo nesse sentido, e elas acabam delegando. E, às vezes, o delegar de maneira incorreta faz com que essas crianças não se tornem esse cidadão totalmente bem instruído. Isso, sabe uma coisa que eu notei? À medida que você foi falando aí, eu reportei para alguns momentos que eu me pego examinando ou fazendo um atendimento de mulheres no consultório. E é um problema cultural isso. Algumas mulheres que são do lar, e daí lembrando de uma família moderna, onde às vezes a mulher sai ao trabalho e o homem fica em casa. Isso é uma coisa muito normal, né, pra gente hoje. Mas eu noto que existe um certo preconceito dela mesma pelo fato de estar em casa. E eu brinco com elas, e aí, você trabalha? Ela falou, não. Eu falei, ué, não trabalha? Então toda vez eu brinco com elas, você não trabalha? Ela falou, não trabalho. Não trabalha nem um pouco? Ela falou, aí ela começa a entrar na cabeça dela, não, eu trabalho em casa. E trabalha pouco? Aí ela fala, não, trabalho muito. Daí eu falo, tem 13º? Não. Tem férias? Tem fundo de garantia? Não. Então você trabalha muito e às vezes não tem o reconhecimento financeiro exatamente por causa disso. Então existe um preconceito em estar em casa.
Sim, a gente vive numa sociedade que busca o bônus, né? Então, assim, estar no trabalho, você tem o bônus de receber o seu salário, de receber uma graduação a mais, uma qualificação a Mas nem mais. sempre é só isso, né? O bônus não precisa vir só na máscara de dinheiro, mas em ganhos, por exemplo, familiares. Sim. Isso é um bônus. Aí volta para esse lado. Aí a mulher que está em casa, ela não vê isso palpavelmente, né? Mas ela vai ver de que forma? Ela vai ver numa criança que está totalmente educada, que sabe fazer as suas coisas, que começa a se criar um cidadão muito mais empático até com a vida lá fora e entender isso de uma outra forma. Só que isso não é palpável. A gente não vê isso acontecendo assim, né? Como o senhor falou, chega no final do ano, tem 13º. Mãe, não tem 13º, só se for 13º sono, né? Que é o que elas querem. Mas verdade. assim, então não é palpável, né? E quando se fala de ser do lar, hoje em dia é muito pesado. Tem muitas mulheres que acham isso assim, nossa, não faço nada. Inútil, não faço nada. E eu costumo falar que eu sou administradora do lar, com ênfase em educação e doutorado em economia. Porque é o que a gente faz em casa. Tem que fazer de tudo, né? E eu vejo a sobrecarga. Mesmo a minha esposa trabalhando fora, muitas vezes ela está também nos afazeres em casa, no cuidado das crianças, o acompanhamento da escola. E como tem sido pesado, né? Não é simples, não. E por causa disso, durante a pandemia, eu acho que muitas famílias falaram, isso é possível. Outras pegaram e falaram, meu Deus do céu, que venham, abram as escolas, pelo amor de Deus, eu preciso mandar meu filho para lá. Porque o que você tem para me dizer? Você acha que homeschooling é para todo mundo ou não? Não. Eu acredito que o homeschooling é para uma parcela da sociedade que entende que a família inteira vai sofrer uma modificação, né? A gente costuma dizer que o homeschool ele começa com o estudo dos pais, com a educação dos pais. Porque eu preciso saber educar, eu preciso saber, né, como eu vou ensinar essa criança. Então, assim, começa na minha educação, começa na educação do meu marido, para a gente saber como que a gente vai lidar com essa criança que está em casa. Então, eu acho que ser uma família educadora não é para todos. Por N questões. Questões financeiras, porque um vai ter que depender mais de estar em casa para dar esse suporte do que o outro. Por questões de educação mesmo. Às vezes eles não... Assim, uma família não está muito querendo ou afim de... Não quero viver para esse mundo. Porque você muda toda uma rotina de uma casa, né? Se a gente está estudando, por exemplo, o ciclo da vida, alguma coisa nesse sentido, é pai, é mãe, é todo mundo que vai voltar o seu olhar para isso. Os passeios da casa rodam em torno do que a criança muitas vezes está estudando. Então, assim... É uma educação familiar total. Agora, eu acredito que o after school deveria ser para todos, que é o acompanhamento dessa criança. É o acompanhamento... A criança vai para a escola? Ok, mas em casa, o que você está fazendo para acompanhar? Para melhorar essa educação, né? Porque a gente sabe que os índices do Brasil não são bons índices, né? A gente sabe que nós estamos... pegando lá a 53ª posição no ranking do PISA. Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar isso na minha família? Não posso ser uma família educadora, não tenho perfil de ser uma família educadora, mas eu poderia contribuir de alguma forma. Mas diante do trabalho, talvez muito pesado de muitos, onde, vamos lá, se desloca por meio de transporte público, acorda muito cedo, entra no trabalho, não retorna na hora do almoço. E daí, no final do dia, ele sai, enfrenta o trânsito e pega de novo o transporte público. Chega em casa às 8 horas da noite, 9 horas da noite. Vai ter que ainda arrumar a casa, preparar uma janta. É difícil a gente pensar que esse pai, ele com essa carga que está vivendo, ele consiga dar conta ou tenha o mínimo de interesse de participar da vida escolar. Ele fala, isso aqui que fique para a escola. E a criança acaba tendo uma perda por causa disso. Porque se a gente for colocar
em vias de regra, o filho é sua responsabilidade. Sim. A partir do momento que você quis aquela criança, que ela existe, é sua responsabilidade. Perante a lei, né? Nós temos a responsabilidade de cuidar dessas crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí para fazer essa métrica, né? Então, assim, eu entendo que há famílias que têm uma vida muito puxada de conseguir ir para o trabalho, de como ir para o trabalho, como chegar em casa, mas, assim, aquela criança, ela tem ali uma janela de, no máximo, 18 anos para ser educada e cuidada. Então, essa janela que você tem é algo importantíssimo na vida dela, não dá para perder. Que seja 15 minutos à noite, só para chegar, repassar, fazer uma conversa. Porque, assim, educar e ensinar uma criança não é só sentar, colocar um caderno na frente dela e rever conteúdo. É uma conversa. Numa conversa você sabe se ela está adquirindo conhecimento ou não. Numa brincadeira, eu acho muito importante. Mas porque isso é uma mudança cultural, né? Porque qual a importância que a maioria dos pais dá exatamente para ter esse contato, esse relacionamento e falar sobre um tema com os filhos. Olha, como é que foi hoje? Como é que tá? E hoje, com a entrada da internet, redes sociais, a gente nota que o distanciamento familiar aumentou. E aumentou a ansiedade também dessas crianças que acabam por... meu tempo livre aqui, eu vou deitar no sofá ou aqui vou folhear, né, fazer um touch e daí folhear aqui o que está se passando na internet, nos TikToks e nos Instagram da vida. Sim, eu costumo dizer que hoje em dia os pais estão deixando as pessoas estranhas entrar dentro de casa. Porque o celular, ele te traz no mundo que qualquer estranho está dentro do quarto do seu filho. E você não sabe quem está ali dentro. Você sabe o que ele vai te passar. Se você tem esse distanciamento, se você não tem um link de conversa que seja de 15 minutos à noite depois de um dia exaustivo de trabalho, você nunca vai saber quem vai estar naquele quarto. O celular, ele vem como uma ferramenta muito boa, que acelera muitas coisas na nossa vida, mas que, para essa geração que não sabe ainda, porque uma criança ela não tem ainda o pudor de saber quem é bom e quem é ruim para ela. E se você tira o diálogo de dentro dessa casa, essa criança vai estar à mercê de quem vier e trazer para ela uma satisfação pessoal, um carinho, um aconchego. E o celular, às vezes, ele traz isso de uma forma, mas que realmente não é benéfico. Então, assim, a educação domiciliar é um resgate a essas famílias, se faz necessário, porque a gente sabe que o Brasil, a gente está com números muito grandes, índices muito grandes de suicídio infantil, de crianças que são abusadas desde pequenas. Por quê? Porque às vezes não tem o olhar da família. A família não sabe ler nas entrelinhas dessa criança. Então, é um resgate, não só por a educação domiciliar em si, mas essas famílias se conectarem com os filhos aumenta essa saúde emocional do lar, da casa delas. Hoje, fala para mim um pouquinho sobre as barreiras, talvez legais, que estão inviabilizando hoje a instalação, por exemplo, do homeschooling no país. Então, nós temos, e isso assim, todo mundo repete sempre as mesmas coisas, que são todos os pactos que nos respaldam de poder educar em casa, né? A nossa Constituição mesmo diz que é dever da família, né? Então, assim, nós temos tudo que nos respalda, porém não temos uma lei no Brasil que nos aparamente para isso. Como está a lei na esfera federal hoje? No federal está parado. Eles entendem que é uma pauta de costume, né? Por conta da presidência ser conservadora, eles entendem que é uma pauta de costume da presidência. Quando, na verdade, assim, eu vejo como má vontade e como medo, porque uma criança que é bem instruída desde pequena, ela é um a menos na massa de manobra.
Então, ela consegue pensar, ela consegue ter uma visão política melhor. E a educação é política. Você consegue instruir uma criança para que ela pense. Então, assim, o federal está bem parado. Nós não temos projeção do que pode acontecer, apesar de algumas informações ventiladas, mas nada muito real para a gente. O que está acontecendo é os municípios que estão avançando, passando seus projetos. Forçando um pouco a barra para poder estimular que essa pauta seja levantada. Sim. Como no começo da conversa a gente estava falando que as famílias são muito discretas, então não se viam essas famílias operando, né, indo para frente nem nada. Agora, com toda essa movimentação, as famílias estão se movimentando e dando mais assim rosto para essa causa. E então, assim, há muitas cidades se movimentando, inclusive o Vale do Paraíba tem cidades já se movimentando para que isso aconteça. E forçando, né, de certa forma, o federal a agir, ou até mesmo o estadual a agir, como é o caso do Paraná, né, que eles estão prestes a conseguir o estadual agora. Tá. E eu vejo também que muitas famílias, em específico, alguns grupos familiares, acabam se beneficiando bastante com o homeschooling. Por exemplo, atletas, crianças ou adolescentes são atletas e que precisam se deslocar durante a época de competição. Parece que seria bem importante poder ter essa possibilidade. Crianças que são artistas e que fazem show ou fazem isso, elas podem até remanejar o seu horário de estudo. E nós temos muitas crianças no Brasil que são artistas e que fazem shows e que fazem filmes, e essas crianças também se beneficiariam. Outro grupo também de pessoas que poderiam se beneficiar são os militares, Sim. que são muito... acabam recebendo ordens de mudar de cidades, a vida parece que encerra ali e daí entra dentro do transporte e a família inteira tem que se deslocar. E ocorre então essa perda, descontinuidade do ensino presencial num colégio. E daí vem os grandes problemas. Nossa, mas e os meus amigos ficaram para trás e tudo ficou para trás. Ocorre também uma descontinuidade da linha de segmento no ensino. Então isso tudo pode acontecer, né? Sim, não só eles, mas como famílias ciganas que muitas vezes têm evasão escolar muito grande por conta de estar sempre mudando, famílias circenses. Há uma gama muito grande de pessoas que são beneficiadas, seriam beneficiadas se essa lei logo existisse. O que a gente percebe é que, assim, muitas das vezes as mudanças dessas crianças, né, de uma escola para outra, cada escola ela tem um método de aplicação. E às vezes ela está num sistema de ensino diferente do que a criança já está acostumado. Então, assim, eu entendo que muitas dessas famílias tentam adequar ali, né, o que elas conseguem, buscar uma escola mais ou menos no padrão do que elas já têm na cidade que elas estão. Às vezes consegue, às vezes não, porque depende muito, né, para a cidade. Da estrutura da cidade. Sim, para a cidade que elas vão. Então, assim, com a educação domiciliar, essas crianças não têm essa barreira educacional, né? Elas vão ter uma continuidade, uma linha, assim, regrada e fluida do que elas estão aprendendo, né? Isso não impacta no emocional da criança, porque a mudança em si já é uma coisa muito, assim, difícil, dependendo da idade que essa criança está, ainda mais para adolescentes. Tá. Né? Adolescentes, quando cria o seu nicho ali, o seu grupinho, né? Ele não quer mudar. Vai falar... cada vez que muda, por exemplo, do ensino fundamental 1 para o 2, se tem que mudar de escola, já é meio que difícil. Imagina quando no meio de cada um desses ciclos você retira essa criança e manda para outro local. Em casa, por exemplo, foi um pouco assim. Do 5º para o 6º ano, a gente teve que transferir as crianças. E
as crianças negociam, não, nós vamos todos juntos para o mesmo colégio. Fizeram uma quadrilha, entendeu? Fizeram uma quadrilha e todos resolveram dominar os seus pais e falaram, nós vamos para uma escola todos juntos. E foi difícil. Então até todo mundo, vamos a turminha inteira de amigos para um outro colégio. Foi formação de quadrilha isso, não é? Já nessa fase de idade. Então, e assim, imagina aquela criança que foi a única que não pode ir. Como é difícil, né? Porque às vezes... aconteceu no grupo. Então, assim, por exemplo, mas aí vamos dizer, né? Mas essa criança está em ensino domiciliar, ela sai daqui e vai para outro lugar, também não vai ter contato? Vai, porque as famílias continuam ali. Tem famílias que se veem com uma certa regularidade e que aquela criança ela mantém um contato com aqueles amigos, mesmo que seja online, mesmo que seja por telefone, mas aquele amigo está ali, né? Que é diferente, por exemplo, dessa mudança toda, né? Ela tem... A linha de estudo dela não mudou, então o que vai mudar para ela é a questão da mudança de cidade ou da mudança de país, que muitas vezes acontece. Então, assim... mas ela tem uma estabilidade. Ela está bem naquela parte educacional. Não vai ser um problema para ela aquilo, né? Aquele ponto em si. Então, essa é uma grande importância para essas famílias. Todas as famílias que têm esse problema de mudar, seja por serviço, seja até por uma escolha mesmo, né? Mas eles têm essa estabilidade que a educação domiciliar traz. Bom, e assim, a educação domiciliar, ela, de certo modo, ela pode trazer um pouco mais de vivências, né, daquela criança. E principalmente com a questão familiar. Mas o olhar de quem está de fora, geralmente o que acontece é falar, olha, mas se não vai para a escola, qual vivência que a criança vai ter? Fala um pouquinho sobre isso, sobre talvez essa mentira, ou sobre esse engodo. Esse mito. Esse mito. A gente costuma dizer que a sala de aula de uma criança de ensino domiciliar é o mundo. Porque realmente, eu posso estar dando aula hoje na sala da minha casa e amanhã fazer uma atividade dentro de um parque da cidade, né? Eu posso pegar o meu carro e ensinar relevo passando pela Carvalho Pinto. Então, assim, a dinâmica de uma família em ensino domiciliar é muito diferente. O que não deixa de ter os seus contatos sociais. As famílias possuem contatos, possuem grupos que se encontram, possuem atividades em conjunto. A criança ela tem muito mais dinamismo de conseguir entrar em esportes, artes, música, em horários que a família pré-definir, que dá para... Isso tem sido, inclusive, uma das lutas aqui, por exemplo, na cidade. É a permissão de que os alunos que estão, mesmo sem ter o embasamento federal, mas que esses alunos eles pudessem participar dos eventos culturais e musicais que são oferecidos aos munícipes. Sim. Porque ele tem que ser entendido como uma criança que está em ensino. A gente busca a isonomia, né? Que é o direito garantido tanto às crianças que vão para a escola regular quanto para as que estão em ensino domiciliar. Que muitas das vezes o que acontece a prefeitura ela tem muitas vagas para esporte e cultura. E sobra, né? E sobram vagas por serem horários que as crianças não poderiam participar. Por conta de agenda escolar, de agenda dos pais, tudo isso. A criança que está em ensino domiciliar, a família se flexibiliza, né? Sempre tem o tutor responsável, que se flexibiliza para que ela consiga acompanhar essas atividades que a cidade já dispõe, e hoje não. Hoje a gente tem que arcar com custos para isso, ou contar com pais educadores que fazem, muitas vezes, trabalhos voluntários de ensinar essas crianças música, astronomia. Então, assim, hoje a gente precisa ir tentando da forma que dá. Mas a nossa cidade, ela tem esse potencial de receber essas crianças para esses tipos de cursos extras mesmo, né? Com o aumento dos preços
das escolas privadas, se por um lado, por exemplo, a gente tem escola pública, mas ela necessariamente não é para todos. A gente não consegue ter vaga para 100%. Isso faz parte do nosso país. E o privado, muitas escolas são um sonho de consumo para muitas famílias. E com o aumento dos preços, parece que está se tornando inviável para muitas famílias. Então, e aí? O ensino domiciliar poderia ser um meio de caminho onde você pode propiciar um ensino melhor e também uma redução de custos, porque tem custo para você fazer o ensino domiciliar. O custo do tutor, de estar ali ao lado, de realizar atividades durante a semana. Tem um custo, sim, mas também não acredito que seja talvez um custo como é de uma das escolas mais caras aqui de São José dos Campos. Então, pode ser um meio de caminho também, onde pais que gostariam de dar um melhor ensino e não têm a oportunidade, por exemplo, de colocar numa escola municipal, que aqui na nossa cidade é ótima, né? Se não tem onde que é o meio do caminho? Então, assim, a educação domiciliar, a gente costuma dizer que é para todos os bolsos. Você vai dar aquilo que você consegue dentro das possibilidades que você tem. Então, por exemplo, há famílias que buscam material em sebos, há famílias que compram em sites. Eles não deixam de ter material, só que eles vão de acordo com o bolso que tem. Há famílias que montam essas cooperativas familiares para, por exemplo, ensinar violino para as crianças. E há famílias que vão colocá-la numa aula, numa escola X de violino, ou de inglês, vamos dizer assim. Então, assim, a educação domiciliar é para todos os bolsos, né? O que a gente percebe é que na pandemia a coisa ainda ficou um pouco pior, porque alunos de escolas privadas foram para escolas estaduais e municipais. Então, encheu-se as escolas, né, públicas, e as escolas privadas estão cada vez mais subindo o seu patamar de mensalidade. Então, assim, essa criança que sai hoje, vamos dizer, da rede privada, e os pais decidiram pela educação domiciliar, ela tem sim um potencial de ter ali as mesmas coisas, mas de uma maneira um pouco mais reduzida, contando, por exemplo, com um tutor, que não precisa ser os próprios pais, pode ser um professor pago pela família para aquilo, contando com cursos. Tem muitas famílias que utilizam métodos de matemática, português, desses que a gente vê, escolas como o Kumon, por exemplo, né, que pegam muitos desses alunos para fazer matemática e português nas suas unidades. Então, assim, dá para contrabalancear uma mensalidade muito alta com uma educação domiciliar um pouco mais, não digo barata, mas assim, reduzindo. Mais palpável. Sim, reduzindo um pouco isso. Porém, a gente entra naquele começo da conversa. Uma família educadora é a família toda se envolvendo no processo educacional. Não é só contratar um tutor, porque senão você continua terceirizando aquilo, né? Esse tutor, ele precisa ser orientado, ele precisa estar junto, ter os mesmos valores da família, as mesmas virtudes precisam ser aplicadas tanto pelo tutor quanto pela família. Então, assim, é um olhar geral para aquela criança. Então, dá para fazer? Dá. Só que os pais precisam ter esse olhar bem afinado. Bom, se isso está parado na esfera federal, né, o que acontece? Explica um pouquinho os problemas que os pais que optaram pelo homeschooling, vão ter que enfrentar. Por exemplo, quando termina o ensino fundamental, eles precisam passar, de alguma forma, dar continuidade naquilo. Depois vai para o ensino médio. E daí depois eles vão ter que enfrentar uma faculdade. E sem o aval, o recurso do seu diploma, do término de curso, às vezes ele pode ser impedido de entrar numa faculdade. Isso acontece?
o que os pais enfrentam, o que eles têm feito para isso? Judicialmente eles enfrentam problemas? Conta um pouquinho. Olha, os grandes problemas hoje em dia que os pais têm é a respeito de denúncia da criança estar fora da escola. Esse eu acho que é o maior. Que é o que vem pelo Conselho Tutelar. É o que vem por familiares, é o que vem por vizinhos, é o que vem pela própria escola de onde essa família decidiu retirar a criança. Então, essas 3 esferas são as que fazem a denúncia para o Conselho Tutelar e aí sim o Conselho vai atrás, né? Eu tenho bastante contato com o Conselho. E o Conselho, por mais que uma boa parte deles fala, olha, mas isso é muito viável. E eu vejo crianças muito bem ensinadas dentro do homeschooling. Mas a lei, o fato de que eles precisam cumprir a lei e tem uma responsabilidade legal para com o cargo que eles estão exercendo, eles falam, como é que eu faço? Eu não tenho embasamento legal para permitir, né? E eles enfrentam esse problema, mesmo concordando, legalmente eles não têm o embasamento para permissão do exercício. A nossa justiça é muito sim ou não, né? Então, por exemplo, chegando essa denúncia para o conselheiro tutelar, por mais que ele vá, ele olhe, avalie o local que essa criança está, avalie a família, avalie como essa criança está sendo tratada. E quando a gente fala de família, é importante dizer que, assim, famílias educadoras não são só aquelas constituídas de mãe, pai e filhos. Sim. Há muitas mães de separação, mães divorciadas, que conseguem dar uma educação domiciliar, muitas vezes trabalhando meio período, para que no outro período ela consiga educar essa criança. Então, assim, é um mito também falar que é só aquela família tradicional que aplica a educação domiciliar. Se a gente for pensar assim, é até legal São José dos Campos, porque São José, na tentativa, talvez, de manter a possibilidade de todas as crianças terem acesso à creche, e sabendo que muitos pais, estando em domicílio, ou seja, vivem em casa, não trabalham fora, mas a criança está em creche, então o município, uma boa parte das vagas de creche em São José são de meio período, o que possibilitaria naquele meio período o trabalho, no outro meio período o pai poderia estar no acompanhamento dessas crianças. Então, dizer que não tem possibilidade nenhuma de fazer exercício, isso cai por terra. Se a gente hoje é entendido como uma cidade índice 0 de necessidade de creche, né, hoje. Muitos pais, não, mas eu quero uma creche perto da minha casa, do jeito que eu quero, em tempo integral, aí pode ter problema, mas que tem creche disponível para toda a população em São José dos Campos, hoje tem. Sim. E voltando um pouquinho na questão do conselho, né? Quando esse conselheiro vai até essa casa, vê como que tá, vê o ensino dessa criança, vê tudo, porque todas as famílias ela têm o registro de tudo que ela está aplicando. Então é tudo muito bem organizado, né? E essas informações, por exemplo, eu sou um pai que quero pensar em exercer com os meus filhos o homeschooling. Como eu faço? Onde eu busco informação? Então, hoje em dia, tem muita informação pela internet. Inclusive, tem cursos de capacitação em educação domiciliar pela internet, né? Por alguns sites. Existe alguma sociedade no Brasil que meio que tramita ou que organiza um pouco isso? Sim, tem a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, que ela é assim um dos órgãos maiores nesse quesito, que é quem está sempre ali no federal, tramitando por ali, ajudando as cidades, os estados a construírem esses projetos de lei, né? É ela que dá um dos suportes, né? Mas tem muitas outras. O Cimeduc também, ele tem uma parceria de educação mesmo, de ensinar, de mostrar como se faz. E fora as outras famílias que estão sempre abertas para isso. Tem muitas famílias, inclusive na nossa cidade mesmo, que produzem apostilados, que produzem material para essas crianças.
Tem instituições grandes, como até tem uma instituição católica bem grande que faz um material todo voltado para a educação de crianças católicas. Então, assim, há um mundo de possibilidades dentro disso. E quando esse conselheiro vai até essa casa e vê tudo isso, ele fica encantado com tudo que está sendo proposto. Porque a realidade dele é pegar crianças que estão, assim, à margem da sociedade. Só que para o Ministério Público, ele quer saber o quê? Essa criança está de acordo com a LDB ou não está de acordo? Que é a lei que regulamenta que uma criança, a partir dos 4 anos, tem que estar na escola. É isso que ele quer saber. Então, o conselheiro tem que falar o quê? Não está de acordo. E aí roda-se todo um processo. Hoje em dia não se criminaliza mais essas famílias por abandono intelectual. Mas elas vai demandar delas justificativa, advogado, para poder comprovar que o ensino está acontecendo. Sim. Isso é um pouco cansativo para essas famílias. E oneroso, porque há famílias que não têm como bancar todo esse processo. Por isso, há alguns advogados também que fazem um trabalho bem bacana, assim, de ajudar essas famílias, né, com custos menores ou até mesmo com pró bônus, para que essas famílias não sejam tão prejudicadas. Mas que, por fim, elas acabam, hoje, no Brasil, tendo que matricular essas crianças na escola de novo. Entendi. E aí a gente entra num caso que é muito interessante, porque a escola, ela tem uma regra de idade. Essa criança, ela entra numa métrica de idade. Ela tem 7 anos, ela vai para tal série. Ela tem 8, ela vai para tal série. Ela tem 15, ela vai para tal série. Só que uma criança de educação domiciliar, ela tem um ensino personalizado. O ensino dela não é igual da escola. Não tem que se cumprir um cronograma exatamente ali. Não tem que se cumprir um material naquele tempo, naquele bimestre, naquele semestre. Então, muitas das vezes, o que uma criança está aprendendo vai além da série que ela está. Só que você pega uma criança hoje, de 7 anos de idade, que é homeschool, ela já está lendo, assim, livros clássicos. E ela volta para uma sala onde tem crianças que ainda não foram alfabetizadas. Porque hoje, no Brasil, a lei é alfabetizar até os 8 anos de idade. Então, essa criança, ela toma um choque ali. Um choque cultural, um choque de educação mesmo dentro daquela escola. E essa é uma das coisas, assim, que o poder público, né, e a lei do nosso país, eles não olham essa criança como um indivíduo. É mais um número. Então, assim, esse número, essa criança que precisa gerar um RA dentro da escola, eles não querem saber em que etapa do ensino que ela está. Eles não querem saber se ela já sabe astronomia. Eles querem saber que ela tem que estar ali. Como são feitas as avaliações de quem está no homeschooling? Então, a avaliação, cada família tem o seu modelo de avaliar. O que a gente entende por avaliação é saber se aquela criança realmente aprendeu, de fato aprendeu. Então, geralmente os pais param um tempo para olhar isso no decorrer do que está fazendo, né? Ela não tem, assim, uma semana de provas, nem nada do tipo. Então, os pais param para avaliar. Olha, meu filho ainda não está sabendo classes gramaticais. Então, a gente tem que reforçar o conteúdo. Então, essa avaliação é constante. E existe um cronograma de etapas que precisam ser cumpridas? Sim. E daí, isso é o direcionamento para que, olha, eu preciso cumprir isso aqui. E havendo uma dificuldade até no ensino por meio desse pai, ele tem ajuda e suporte dos pais, dos demais pais ou do grupo relacionado ao homeschooling. Dos demais pais, dos professores que eles mesmos contratam para ajudar. Tem muitos pais que tiveram defasagem escolar também, né? Por exemplo, nossa educação é essa educação seriada, né? Essa educação que tem que cumprir ali os bimestres. Mas há muito tempo que todo mundo é obrigado a passar de ano, né? Sim. E assim, a passagem de ano não se tem mais essa coisa de a criança sabe ou não sabe, é só passar, né? Se aprendeu, se não aprendeu... Problema do próximo professor. Então, assim, até me perdi onde eu estava. Mas ó, é que assim, é muito difícil para a gente poder ver o quanto a avaliação é difícil. E às vezes pode acontecer até, eu acredito, Fernanda, que
E se o pai está em homeschooling com essa criança e por algum motivo, infelizmente, ele tem que retornar para o colégio e pode acontecer morte de pai ou de mãe, um acidente, alguma coisa, e essa criança que estava sendo acompanhada no homeschooling tiver que retornar para o ensino normal, normal não diria, regular. né? Regular, no ensino regular. Pode ter dificuldade em virtude de que o conteúdo programático do ensino dele é diferente do currículo que é acadêmico. Então, essas crianças que são alunos de educação domiciliar, por isso é muito importante essa avaliação que os pais fazem de continuidade. Porque aí o pai entende realmente o que ele aprendeu e o que ele não aprendeu. Porém, não é uma coisa nula de não voltar para a escola. Até porque a gente não é contra a escola. A gente só está fazendo uma outra forma de educação, né? Então, ninguém é contra a escola. A escola é necessária para... Inclusive, você é professora de escola. Sim, fui professora por muito tempo. Professora, fui orientadora, formadora de professores. Então, assim, ninguém é contra a escola. O que a gente entende é que essa educação é um modelo diferente. E se for a necessidade de voltar para a escola, é aquilo que a gente estava conversando. Ele vai voltar, ele vai fazer uma prova, né? Mas é uma prova mais assim para registro, para documentação. Porque ele vai voltar para a série que ele estava. Então, se ele tem 9 anos, vai para a série das crianças de 9 anos. Então, é sempre assim, ele não pode... No nosso modelo educacional, a criança não é olhada por aptidão. Ela é olhada por seriação. Então, por idade. Então, a idade dela compete àquela sala. Então, ela vai voltar para aquela sala, independente dela saber mais ou saber menos. E aí, o pai vai ter que dar o respaldo em casa, né? Quem ficar com essa criança depois do período vai ter que aconteceu já com muitos casos de famílias de ensino domiciliar. Que os pais tiveram que voltar por decisões do jurídico, né, do judiciário, desculpe. E essas famílias tiveram que voltar com as crianças para a escola, né? Entendi. E por conta disso, elas fazem isso. Elas complementam com o after school, né? Complementam, dando continuidade do que ela estava fazendo, mas paralelo ao que a escola está mandando para casa. Olha, isso é pauta para muita conversa, hein? E nosso tempo já está bem adiantado. Eu queria que talvez você desse uma palavra final sobre um resuminho o que é o homeschooling, o que se propõe fazer e para que os ouvintes que estão assistindo aqui o nosso DoutorCast possam amadurecer um pouco essa ideia, que é uma mudança cultural aí para o futuro. Eu acho que assim, o primeiro passo é entender que a educação domiciliar não é para todo mundo. O que a gente não quer, o que a gente quer não é uma legalização para todos, é só para nos respaldar de termos a isonomia das crianças frequentarem os mesmos lugares, terem os mesmos direitos, e para que as famílias parem de ser perseguidas pelo poder judiciário, porque assim, não há abandono intelectual nessa criança, e muito menos o abandono socioemocional, né? Essas crianças, elas praticam seus esportes, conversam com demais crianças, fazem trabalhos voluntários. Então, assim, o homeschool, ele é uma opção para nós, famílias educadoras, e para quem não é, ok também. Mantenham os filhos na escola, façam do seu jeito. Só que a gente precisa ser respeitado quanto a isso, né? A sua opinião é uma, a minha opinião é outra, e ok, né? Se para a pessoa tá bom assim, para a gente também tá bom assim. Então, acho que a primeira coisa é o respeito a essas famílias. Quem tem dúvidas, se informe, procurem famílias educadoras. Com certeza, na nossa cidade, elas vão estar em qualquer parque, vai ter um grupo de família educadora fazendo algum tipo de atividade. E, assim, eu acho que a informação é a nossa maior arma, né? As pessoas conseguem entender a partir do que elas estão vendo. Bom, muito legal, e logo eu acredito que a gente vai ter inclusive séries de informação
abertas à população, até por causa da redução aí dos índices da nossa pandemia, né? Que está nos massacrando há 2 anos. Se a pandemia estimulou um pouco a conversa um pouco sobre o homeschooling, mas ela impediu um pouco que os grupos se reunissem para poder discutir e aprender um pouco sobre isso. Eu acho que chegou talvez esse momento. Logo, logo aqui em São José a gente vai estar conversando um pouco mais sobre esse assunto com pessoas que possam eventualmente ter interesse no homeschooling. Sim. Bom, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no DoutorCast e hoje falando aqui com a Fernanda Roman, que é sobre homeschooling. Então, compartilhe um pouco esse DoutorCast com alguns amigos para que eles possam ouvir e aprender um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e atual. Muito obrigado, Deus abençoe você, obrigado, Fernanda, Eu e a agradeço. gente vai se falando. Obrigado.